Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, meu irmão e minha irmã, seja com você e com a sua família. O que é o dia de Corpus Christi? O que significa isso? Qual é a origem do dia de Corpus Christi? Será que nós, como evangélicos, devemos comemorar, celebrar o dia de Corpus Christi? Hoje nós vamos responder essa pergunta e eu quero convidar você a ficar aqui conosco porque eu tenho certeza que esse vídeo vai ser muito instrutivo para você e para a sua vida. E também quero convidar você a se inscrever aqui no nosso canal, caso você não esteja inscrito ainda. E também deixar o seu like, caso você então goste desse vídeo. Não se esqueça também de compartilhar esse vídeo com os seus amigos e com os seus familiares. Pois bem, qual é a origem e o que significa então o dia de Corpus Christi? Será que nós evangélicos devemos celebrar esse dia? O dia de Corpus Christi, essa expressão Corpus Christi vem do latim que significa corpo de Cristo. E é, na verdade, uma solenidade da Igreja Católica. E essa solenidade ela é destinada a celebrar, né, conforme os católicos dizem, a presença real do corpo e do sangue de Jesus na Eucaristia. E eu digo aqui como os católicos dizem Eucaristia, porque nós evangélicos chamamos de ceia do Senhor, algumas igrejas chamam de Santa Ceia, mas a Igreja Católica chama de Eucaristia, aquele momento ali onde é celebrada então a comunhão, se come, no caso das igrejas evangélicas, se come um pão e toma-se um cálice com suco de uva. Algumas igrejas usam até vinho, mas na Igreja Católica é a hóstia, né? Então é a celebração ali onde eles comem a hóstia. E na Igreja Católica é somente o padre que bebe, no caso, o vinho, né? Pois bem, segundo a Igreja Católica, a afirmação de Jesus sobre o pão e o cálice na última ceia com seus discípulos, segundo a Igreja Católica, era literal. Então, quando Jesus diz lá em Mateus 26, olha só, 26, capítulo 26, versículos 26 a 28, quando ele está celebrando a ceia do Senhor com os seus discípulos. O texto bíblico, então, diz assim, ó: enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem, comam, isto é o meu corpo. Versículo 27. A seguir, Jesus pegou um cálice, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Então está lá em Mateus 26, do 26 a 28. Então Jesus, quando pega o pão, ele distribui para os seus discípulos, né? E ele diz: isto é o meu corpo. E quando ele distribui o cálice, ele diz: isto é o meu sangue. Então a Igreja Católica, ela sempre defendeu a ideia, a tese, de que neste momento, então, o pão se tornou o corpo de Jesus, literalmente. E o cálice se tornou o sangue de Jesus, também literalmente. Mas com o passar do tempo, essa crença da presença literal do corpo e do sangue do Senhor Jesus, né, no pão e no cálice, começou a ser questionada, até mesmo dentro da Igreja Católica. E aí então aconteceram alguns eventos específicos, especialmente no século XIII, que estabeleceram definitivamente essa celebração, então, e essa devoção, inclusive, à Eucaristia. Os católicos dizem que esse ato de participar da ceia ou de participar da Eucaristia é, na verdade, um ato de devoção à Eucaristia. Então, esse ato de devoção à Eucaristia, segundo os católicos, entre os católicos, passou a ser, então, definitivamente celebrado a partir do que aconteceu no século XIII. Vamos dar uma olhadinha, então, vamos ver o que aconteceu no século XIII. A origem, então, do surgimento desse dia de Corpus Christi. Bom, em primeiro lugar, começa com uma freira. Uma freira, ela teve uma visão, a freira Juliana de Cornillon. Tá? Ela é conhecida também como Juliana de Liege. Né? Por volta de 1209, a freira, então, ela era agostiniana, ela vivia enclausurada num convento em Liege. Liege fica hoje na atual Bélgica.
E ela começou a ter visões, né? Visões místicas, nas quais ela via uma lua brilhante. Ela conta nos relatos dela, ficaram registrados ali nos documentos históricos da Igreja Católica, que ela via uma lua brilhante e na lua ela via uma mancha, né? Uma mancha escura na lua. E que Deus teria revelado para ela que a mancha simbolizava a falta de uma festa especial dedicada à Eucaristia, no calendário litúrgico da igreja. Então, ela defendia isso, um dia especial para a comemoração da Eucaristia, lembrando que para eles, né, a Eucaristia, no caso o pão e o cálice, no pão o corpo de Jesus se manifestava, ou melhor, o pão se transformava literalmente no corpo de Jesus e o cálice se transformava literalmente no sangue de Jesus. Então ela defendia a ideia, de acordo com essas visões que ela teve, de que deveria haver então uma celebração anual, um dia específico em honra e homenagem a Eucaristia, né? E ela passou então a defender isso, né? E inclusive até ela teve o apoio do bispo dessa cidade lá de Liege, e o bispo então, deixa eu ver o ano aqui, no ano de 1246, 35 anos depois que ela teve essas visões, né? Ele, no ano de 1246, ele determinou que fosse então estabelecido essa festividade local, somente ali naquela região. Mas aí aconteceu um suposto milagre, o milagre conhecido como milagre de Bolsena, em 1263, quase 20 anos depois que essa celebração do Corpus Christi foi estabelecida ali na região de Liege, por causa da influência dessa freira Juliana de Cornillon, né? E então essa história, esse suposto milagre aconteceu com um sacerdote alemão. Veja só, eu moro na Alemanha, né? Um sacerdote alemão, né, chamado Pedro de Praga. E o que aconteceu com esse sacerdote? Ele tinha dúvidas se realmente o pão, na celebração da Eucaristia, da ceia do Senhor, se o pão realmente se transformava no corpo de Jesus e se o vinho, o cálice, realmente se transformava no sangue de Jesus. Ele tinha dúvidas sobre isso. E aí, segundo o relato da Igreja Católica, aconteceu o seguinte: ele estava de passagem por uma cidade, então, cidade de Bolsena, né, na Itália, e ele foi celebrar uma missa ali na cidade de Bolsena, na Itália. E durante a consagração, né, segundo a tradição católica, quando ele foi partir a hóstia começou a sangrar. Né? Começou a sangrar, escorrer sangue da hóstia enquanto ele partia a hóstia, e aquele sangue escorreu da hóstia e escorreu pelas suas mãos. Diz a história que ele ficou muito emocionado e inclusive chorou ali naquele momento, e aí então foi definido isso como um milagre. Inclusive naquela época havia um papa, né? Já havia os papas, e naquela época o papa era o Papa Urbano IV. E o Papa Urbano IV, ele estava ali perto de Bolsena, ele estava numa cidade chamada Orvieto, e ele foi então até o local para ver ali. Quando ele viu o sangue derramado ali diante do altar, ele considerou então aquilo como um milagre divino. E aí em 1264, ou seja, um ano depois disso, né, desse milagre, em 1264, então, o Papa Urbano IV, ele instituiu então oficialmente a festa do Corpus Christi para a Igreja Católica. E ele fez isso através de uma bula chamada Transiturus de Rocmundo. Uma bula é um documento oficial onde os papas determinam as normas e as regras e as doutrinas da Igreja Católica. E aí então ele estabeleceu essa bula, definindo então em 1264 oficialmente o dia de Corpus Christi. E aí ele pediu inclusive até para uma figura muito conhecida no meio teológico, Tomás de Aquino. Ele pediu para que Tomás de Aquino preparasse os textos litúrgicos para as celebrações e que inclusive ele também compusesse hinos, né, que se tornaram depois famosos na Igreja Católica nesse momento de celebração, né, do dia de Corpus Christi.
E quando que é comemorado o dia de Corpus Christi? O dia de Corpus Christi é comemorado, é celebrado na quinta-feira, após o domingo da Santíssima Trindade. Eita, o que é isso, né? O domingo da Santíssima Trindade na Igreja Católica é comemorado no domingo seguinte após o Pentecostes. Tá? Então, e por isso que acontece 60 dias após a Páscoa. Então, a escolha da quinta-feira se remete à última ceia, que se deu, né, também numa quinta-feira à noite, onde Jesus celebrou com seus discípulos a ceia do Senhor, e ele fez esta afirmação, quando distribuiu o pão: isto é o meu corpo; quando distribuiu o cálice: isto é o meu sangue. Foi numa quinta-feira à noite. Então, a celebração então do dia de Corpus Christi acontece então 10 dias, né, depois, 10 dias não, acontece no domingo, né, na quinta-feira após o domingo da Santíssima Trindade. Então, que acontece então no domingo seguinte após o Pentecostes, né? Muito bem. Hoje em dia, a Igreja Católica ampliou essas celebrações, essas comemorações. Inclusive, eles fazem tapetes coloridos, né? Se você vive numa igreja, numa cidade, né? Se você vive numa cidade onde é celebrado o dia de Corpus Christi, você vai ver que as pessoas elas fazem ali tapetes, né, nas ruas com serragem, flores e outros materiais, e a ideia é de receber Jesus Cristo nesse dia. Pois bem, então essa é a origem da celebração do Corpus Christi. Agora, como que nós evangélicos ficamos nessa situação? Bom, aí nós temos que voltar à questão da história também. Eu falei que isso foi estabelecido pelo Papa, né, Urbano IV em 1263, pois em 1517 eclode a Reforma Protestante. No século XVI, através de Martinho Lutero, então surge a Reforma Protestante. A Reforma Protestante, então, vem contestar esse pensamento de que o pão na ceia realmente se torna o corpo de Jesus e o suco, o vinho, se torna de fato o sangue de Cristo. Então a Igreja Católica defendia isso e o movimento protestante evangélico contestou isso. E a partir disso, então, surgiram algumas posições a respeito da interpretação, se de fato os elementos ali da ceia do Senhor se tornam o corpo e sangue de Jesus. E essas principais interpretações, elas refletem, então, diferentes compreensões em relação a esse símbolo e essa realidade, né, que é discutida no contexto das igrejas cristãs. Então, a primeira posição que surge, são 4 posições. Tá? A primeira posição que surge é a posição da Igreja Católica, que já vinha desde 1263, que é chamada de transubstanciação. O que significa isso? Qual é a definição disso? Segundo esse conceito, né, durante a consagração, no caso na missa, quando o padre ali consagra, né, a hóstia e o vinho, a substância do pão e do vinho se transformam realmente, né, como eu já disse aqui, na substância do corpo e do sangue de Cristo. Tá? Embora as aparências permaneçam as mesmas. Eles acreditam, então, que o pão, ou caso a hóstia e o vinho, se tornam de fato corpo e sangue de Jesus. Tá? E então isso foi oficializado na Igreja Católica. Isso está baseado em uma filosofia aristotélica, né, que separa, né, a ideia, o mundo das ideias do mundo da matéria. Né? Então eles dizem que aquilo ali é o corpo de Jesus, a hóstia, e que o vinho é o sangue de Jesus, mas eles continuam com a mesma aparência. Então é uma coisa interessante, né, isso, né? Então por isso que é chamado de transubstanciação, ou seja, a hóstia, segundo a Igreja Católica, e o vinho, segundo a Igreja Católica, se transformam em corpo e sangue de Jesus. Tá? Então essa posição é defendida única e exclusivamente pela Igreja Católica. Então essa é chamada de transubstanciação. A segunda posição é a consubstanciação. Tá?
Essa posição é defendida dentro do luteranismo. Então, de acordo com essa posição defendida por Martinho Lutero, digamos assim, ele não aceitava a transubstanciação, mas ele então criou esse pensamento, essa interpretação chamada consubstanciação. E a consubstanciação, o que ela é? É Cristo, segundo essa posição, diz que Cristo está realmente presente no pão e no vinho, mas sem que a substância desse se transforme. Em vez disso, o corpo e o sangue de Cristo estão com o pão e o vinho. Então, segundo Martinho Lutero, o que acontece? Quando o sacerdote vai ali no culto e diz, né, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, a partir daquele momento, segundo Martinho Lutero, o corpo e o sangue de Jesus estarão no pão e estarão no vinho. Não significa que eles se tornarão o corpo e o sangue de Jesus, mas de alguma forma, de alguma maneira, eles estarão presentes ali na substância do pão e na substância do vinho. O corpo e o sangue de Jesus estarão presentes ali. Por isso que essa posição é chamada de consubstanciação, ou seja, é colocado ali na substância do pão e na substância do vinho, é colocado a substância do corpo e do sangue de Jesus, né? Então, essa era a posição de Lutero. E essa é a posição das igrejas luteranas tradicionais. A terceira posição é aquilo que nós podemos chamar de presença espiritual. O que significa isso? Essa posição é defendida pelos calvinistas e pelos reformados, né? Segundo essa posição, Cristo está espiritualmente presente na ceia, presente no corpo, no pão, né? Presente no pão e no cálice. Tá? Ele não está presente. Ele não se transforma no corpo e no sangue de Jesus, como os católicos, e nem afirma que há uma presença do corpo e do sangue de Jesus, como os luteranos. Os reformados, os calvinistas, eles dizem então que é uma presença espiritual ali. Então, João Calvino, que defendia essa posição, né, ele dizia que o pão e o cálice é mais do que um mero símbolo, mas na presença física, mas há uma presença espiritual ali. Então, para eles, a ceia do Senhor acaba sendo um instrumento de graça, e um elemento espiritual, mas que depende da fé da pessoa naquele momento. Então, as igrejas reformadas defendem esse posicionamento. Igrejas presbiterianas, congregacionais, algumas anglicanas reformadas também defendem esse posicionamento. E a quarta posição é a posição memorial. Quem é que defendeu essa posição memorial na Reforma? Quem defendeu essa posição foi Ulrico Zwinglio. Zwinglio defendeu essa posição. Ele dizia que a ceia do Senhor é apenas um memorial da morte de Cristo. Os elementos, então, são símbolos do corpo e do sangue, sem qualquer presença real, né, seja ela física ou espiritual, de Cristo nos elementos, no pão e na ceia, no pão da ceia e no cálice da ceia do Senhor. Essa posição é baseada na frase que Jesus diz quando ele celebra a última ceia com seus discípulos, em que ele diz: façam isso em memória de mim. Então, essa posição defende, então, que é um memorial, é apenas um ato onde a igreja celebra, né, a ceia do Senhor para relembrar a morte e o sacrifício de Jesus na cruz. Então, quem defende esse posicionamento? As igrejas batistas, as igrejas evangélicas livres, né, e a maioria das igrejas pentecostais. Então, só para resumir aqui, só para a gente ter uma ideia, dessas quatro posições, porque isso tem a ver com o dia, né, de Corpus Christi. A primeira posição, transubstanciação. Então, é a posição da Igreja Católica Romana, que diz que o corpo, ou melhor, a hóstia se transforma em corpo de Cristo e o vinho se transforma em sangue de Cristo. Então, presença real, substancial ali na celebração da chamada, como eles dizem, Eucaristia. E a consubstanciação, presença real, mas sacramental apenas, defendida pelos luteranos, onde, de alguma forma,
o corpo de Cristo se mistura com o pão e o sangue de Cristo se mistura com o vinho, ou seja, faz parte ali na sua substância. De alguma forma passa a existir ali. Então, por isso chamado consubstanciação. O ponto de vista espiritual, defendido então pelos reformados, que há uma presença espiritual, não há presença física nenhuma, mas há uma presença espiritual no pão e no cálice. E a posição memorial, que é simbólica, né, representativa, defendida então pelos batistas, evangélicos, inclusive a maioria dos pentecostais. Então, esses são as quatro posições. Se nós olharmos essas quatro posições, nós vamos ver que as igrejas verdadeiramente evangélicas não creem na presença literal e plena do corpo e do sangue de Jesus nos elementos da ceia. Nem os luteranos. Eles não acreditam que o pão se transforma totalmente, plenamente no corpo de Cristo, e o vinho se torna totalmente, literalmente, plenamente o sangue de Jesus. Nem eles acreditam nisso. Então, as igrejas verdadeiramente evangélicas não creem na presença literal e plena do corpo e do sangue de Jesus nos elementos da ceia. Agora, só tem uma observação que precisa fazer. Algumas igrejas luteranas e anglicanas também, elas celebram o dia de Corpus Christi, mas elas dão um outro nome. Elas, por exemplo, algumas chamam de Dia de Ação de Graças pela Sagrada Comunhão, tá? E comemoram justamente no dia de Corpus Christi. Então, olhando para tudo isso, né, entendendo que nós evangélicos não cremos que o pão se transforma literalmente, né, no corpo de Cristo e o vinho não se transforma literalmente no sangue de Jesus, nós podemos dizer categoricamente que a comemoração do dia de Corpus Christi é uma celebração exclusivamente católica, porque ela foi estabelecida justamente para defender que o pão na ceia, ou na Eucaristia, como eles chamam, se transforma no corpo de Jesus e o vinho se transforma no sangue de Jesus. Então, Corpus Christi é uma festividade, é uma celebração exclusivamente católica. E nós, como evangélicos, devemos respeitar essa posição, devemos respeitar essa celebração, mas não compete a nós participarmos disso diante de tudo isso que nós acabamos de ver aqui. Não é verdade? Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Que Deus abençoe a sua vida e que eu espero que esse vídeo tenha trazido edificação e crescimento para você, né? Porque muitos de nós às vezes passamos por esse dia, e isso é feriado em alguns lugares, outros não, né? E na verdade não sabemos o que é o dia de Corpus Christi. Pois é, definido aqui, né? Estabelecido aqui e fica esclarecido para nós. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos, com os seus familiares. Se você gostou do vídeo também, não se esqueça de deixar o seu like. Amém? Fique bem, fique em paz, fique com Jesus.